E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Eu tô na boa aí, vocês aí, beleza? Tudo, né? Bahia vence o Vitória por 2-1. E as duas expulsões, eu condeno. Nenhuma das duas. Eita, Lu, você vai criar problema. Digo, eu adoro isso. Eu gosto disso. E aí, minha galerinha, beleza? Tudo bem? Nós pronto, né? Graças a Deus, no dia de ontem vencemos o Vitória. É sempre um ingrediente diferente, é uma partida diferente, é um jogo diferente. Valeu! E eu vou falar um pouquinho do que eu já comentava no dia de ontem, quando eu gravei, dizendo que o Bahia, lembra que eu sempre falo isso aqui? Eu sempre falo isso aqui, você não vou dizer que estou falando isso aqui agora. Desde que Eric Puga chegou no Bahia, eu tenho dito que Erdemir e Eric Puga são os dois jogadores que esquece, não é porque não sabe, não, esquece a técnica e joga às vezes com a raça. E que esses dois caras têm sido o carro-chefe desse tipo de comportamento de campo. E há de convir que Eric Puga foi o carro-chefe do dia de ontem. É o jogador que preocupa qualquer time com que ele joga. É aquele jogador que diz assim, olha, venha pra cima de mim e mande dois marcar. E esse, talvez, tenha sido o ingrediente mais importante para que o Bahia tenha superado o Vitória, principalmente no primeiro tempo, quando se parecia que ia dar uma ducha. E aquele jogador chamou dois sempre que pegava na bola para marcação. Com isso, quando um atleta chama dois na marcação, deixou o outro time, mesmo com um jogador a menos, em pé de igualdade. Confere? É isso que eu penso. E é um cara que joga com raça, e muita raça. Deixa eu falar aqui das duas expulsões. Eu assisti no jogo. Na expulsão, eu condenei a expulsão do jogador do Bahia. Porque, pelo amor de Deus, olha, eu acho que estão querendo fazer o futebol de brincadeira de boneca. Me desculpe, é brincadeira de boneca. Porque o jogador do Vitória vai cobrar a bola. Quando ele vai cobrar a bola, Jean Lucas parte para marcar e tal o jogador. Mas o jogador do Vitória, o outro, parte para Jean Lucas para bloquear o acesso. Confere? E ao fazer isso, Jean Lucas dá aquele empurrão mesmo e isso é um jogo de contato, meu Deus, pelo amor de Deus. Isso é jogo de contato. Então, uma expulsão para mim que, me desculpe, não houve. Agora eu vou falar aqui o que Rogério Ceni me falou, porque a palavra técnica. Não houve prejuízo, nem irritação e nem provocação, nem distúrbio, em nada na partida daquele ali. Como também a expulsão do jogador do Vitória. Isso é o clima quente. Não houve distorção da partida, não houve um clima de briga, não houve uma intervenção de árbitro, não houve nada disso. Você entendeu? Na pior das hipóteses, era um cartão amarelo. Na pior das hipóteses, os dois lances era cartão amarelo. Aquilo ali, pelo amor de Deus. Se a gente for fazer esses jogos de boneca, é melhor ficar em casa, os jogadores de um time e do outro time, botar um bocado de boneca em cima e ficar brincando. Se uma boneca tocar na outra, olha, elimina essa boneca aqui. Para com isso, rapaz. Futebol é futebol de contato. A gente sabe da catimba, a gente sabe da maldade, a gente sabe da rivalidade, a gente sabe do jogador que quer realmente complicar uma partida, quer trazer transtorno para a partida, quer acabar uma partida de futebol. Mas as duas expulsões, me desculpe, não foi expulsão porra de nada, rapaz. Ali é clima quente. E tem que se ter o árbitro também, esse temperamento dentro dele, de avaliar qual foi o lance que houve provocação, o descontrole o emocional de atleta, ou perturbação, agravante, nada. O jogador do Vitória vai cobrar a bola,
para o lateral, para o jogador receber. Ele vai cobrar o lateral. Nesse jogador que vai receber, tem um outro jogador paralelo, que Gianluca vem, ele bloqueia Gianluca dá aquele empurrão. É o clima do jogo. E querem acabar com isso. E que nem o jogador do Vitória. Foi lá e deu um murro na perna. Não foi no rosto, não foi nada. Rapaz. Tá difícil, viu? É por isso que o futebol brasileiro tá nessa marica que tá aí na seleção. Um bocado de jogadorzinho que fica o tempo todo parecendo menina no espelho. Um bocado de marica. Estão fabricando marica no futebol brasileiro. A gente sabe que quando o cara é maldoso, quando a intenção de tumultuar, quando cria um lance por raiva, né? Mas me desculpe. Tá bom. E eu dizia aqui, já disse outras vezes e continuo dizendo, que é um jogador diferenciado. É um jogador que esquece a técnica, não é porque não tenha, e joga com raça, que é o Eric Pulga. Ele e Edmir. É aquele jogador que acende a partida. Então o Bahia no dia de ontem, principalmente no primeiro tempo, que eu vou falar do segundo, teve como esse cara, o Eric Pulga, o cara que sempre quando pegava na bola tinha dois. Com isso, dava a possibilidade do time do Bahia de ficar de igual para igual no restante dos atletas. Confere? Isso foi que eu percebi. O Bahia foi melhor no primeiro tempo. A expulsão não trouxe, a princípio, uma consequência grave. E o Vitória, sim, dominou ali alguns poucos. Teve mais aquele tipo de bola ali, com aquele possezinho, pam-pam. O Bahia tentando readministrar o que tinha acontecido com a expulsão de Gianluca, tentando entender o que tinha acontecido, e aí começou o Bahia a tocar bola, começou o Bahia a gostar um pouco mais do jogo, começou o Bahia a entender que não tinha mais o jogador Jean Lucas, que tinha que inventar, porque o jogo estava no início, não dava para segurar a bola no início, e disse, a gente vai ter que jogar, cabra, não tem como a gente ficar aqui segurando bola. O jogo está começando há 3 minutos, tive uma expulsão. Então vamos ter que digerir isso direitinho, vamos ter que cair para cima. E lhe digo a você o seguinte, o Bahia teve condição sim de fazer gols, de sair de campo com um resultado, principalmente no primeiro tempo, mais recheado, mais sortudo. Já no segundo tempo, o Vitória veio para decidir o jogo. Só que aí, eu não quero ficar aqui contradizendo o que eu já falei antes, e eu volto a repetir. Não é motivo, não é momento, quando rola um campeonato, a gente passar o tempo todo criticando determinados jogadores. A gente sempre procura bode expiatório. Eu digo para vocês o seguinte, que o Bahia perdeu a classificação foi aqui, com o Nacional. Já disse isso, certo? E ao chegar lá para jogar com o Atlético de Nacional, Marcos Felipe deu aquela bola para frente e o Bahia perdeu o jogo lá. E a gente esquece que era aqui. No dia de ontem, aquele lance que o jogador do Vitória pega a longa distância, que bate, e Marcos Felipe dá um tapa para frente mais uma vez. Por que mais uma vez? Porque com o jogo do Atlético Nacional aconteceu isso. E aquela bola cai para o jogador que chuta de novo, rasteiramente, e ele pega embaixo. Todo mundo, inclusive parte da torcida, aplaudiu o lance, que até jogou o Marcos Felipe lá para cima. Isso é bom? É bom. Tudo bem, é beleza isso aí. Eu acho que tem que incentivar e dar mesmo apoio. Só que Marcos Felipe tem que ver essa postura que eu já aprendi desde quando era criança. Que goleiro não deve espalmar a bola para frente. São duas coisas que a gente aprende assim, o boleiro de comer água na esquina, água de coco, na esquina, assar churrasco e jogar conversa fora na resenha, no baba. Diz, olha, não cruze a bola na área, de um lado para outro, que no meio do caminho alguém rouba. E não espalme a bola para frente. São duas coisas que a gente aprende do futebol, assim, né? E Marcos Felipe tem espalmado muito a bola para frente, bola que está na mão dele. E a terceira coisa que a gente aprende no futebol, que a melhor defesa é um bom ataque.
Isso são ditados bem velhos do futebol. E a gente percebe que o Bahia, Eric Puga de um lado e quando Ademir está do outro, significa que é um ataque que segura as laterais. Se eu for dizer hoje quem são os jogadores no Bahia que eu acredito que não renovará contrato para a próxima etapa, eu vou citar uns 3 ou 4. Mas eu não vou estar aqui dizendo que jogador do Bahia não presta. Não. Eu não vou falar isso. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo barco. Quem está hoje no Bahia não quer sair. Quem está hoje no Bahia aceita a reserva, mas não quer sair. Confere? Então o Vitória no segundo tempo teve chance de matar o jogo, certo? Fez o empate, teve chance da virada por alguns lances, mas eu não vou dizer que foi incompetente, porque não foi incompetente, né? Terminou pecando da bola não ter entrado, graças a Deus, porque se entrasse naquele momento, ali o Bahia estava sacramentado, a derrota. Só que tem o ditado velho, quem não faz, toma. O Vitória que e terminou não fazendo. Com isso, deu no que deu. Perdeu o jogo, graças a Deus, e nós estamos na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer isso para aqui, para mostrar para você como foi o jogo de ontem e a classificação. Você deveria ter trazido isso antes, Bruce. Por que você não trouxe? Então, rapaz, você também é complicado, viu? É só fazer essas coisas na hora que o negócio tá no bom, rapaz. Poxa, dá um tempo, cabra. Agora sim, você trouxe. Parece que não é burro? Então vamos lá. Acabou a rodada do Campeonato Brasileiro, a nona rodada. Tá vendo aqui? Nona rodada, todo mundo já jogou. O esporte. Sai daí, vai dar merda, eu tô dizendo. Aqui, Palmeiras 22 pontos, o Flamengo é o segundo com 18, Cruzeiro com 17 é o terceiro, Bragantino com 17 é o quarto, Ceará com 15 é o quinto e o Bahia é o sexto com 10. Deixa eu dar uma parábola aqui. Como é bom ver Ceará, Bahia e Bragantino entre os 6 melhores. É o que eu falo. Como é bom ver Bragantino, Ceará e Bahia entre os 6 melhores. E ver Fluminense 7º, Corinthians 8º, Atlético Mineiro 9º, Botafogo 10º, São Paulo 11º. Como é bom eu ver isso. Aí vem o Mirassol, que é o 12º, vem o Vasco, vem o Fortaleza, que está aqui, Fortaleza, veio o Internacional, que é o 16º, com 10, e o Vitória, com 9 pontos, está na porta do brega, como diz o ditado. Mas tem lá embaixo o Grêmio e o Santos. Eu tô dizendo, o esporte, sai daí mais juventude, vocês aí, sai dessa banana aí, que aí vai dar merda, certo? Nós já temos 3 lá em cima, entre os 6 melhores do brasileiro. É o Bahia, Bragantino e o Ceará, tá certo? Vamos para os jogos. Como foi que o resultado dos jogos? A nona rodada encerrou aqui. Deixa eu ver aqui, mais um pouquinho à frente. Pronto, tá aqui. O Ceará meteu 2-0 no Sport. O Vasco da Gama meteu 3 no Fortaleza. Ceará ganhou, Fortaleza perdeu. A gozação tá lá. São Paulo meteu 2-1 no Grêmio. Corinthians meteu 1-0 no Santos, que também teve um jogador expulso. No Vasco teve um expulso. No Fortaleza também teve um expulso. Esses pontos vermelhos é jogador expulso. Juventude empatou com o Fluminense. Bahia meteu 2-1 no Vitória. Olha o pontinho vermelho expulso. Bragantino perdeu do Palmeiras. O Bragantino perdeu do Palmeiras. Mesmo perdendo, tá lá em cima. Tá fazendo a gordura dele. O Botafogo empatou. O Flamengo empatou com o Botafogo, é clássico interno. Internacional empatou com o Mirassol.
e Cruzeiro e Atlético Mineiro empataram. Esse Mirassol, ele é um timinho que veio para ficar, assim, no sentido de vai dar trabalho. É que nem o Cuiabá. Lembra do Cuiabá? Cuiabá também deu trabalho. Certo? Então tá aí para vocês o resultado do jogo de ontem, a classificação eu já falei. E é aquilo que eu digo para vocês. No futebol, às vezes, você tem que jogar, esquecer a técnica e jogar com raça. E o Bahia, no dia de ontem, né, mostrou que a raça de Eric Puga. Teve jogador do Bahia, que eu falei aqui atrás, lá atrás de Dunga, lembra nas 3 gravações que eu falei? Que Dunga, quando ia no lance, ele vibrava, porque aquele lance para ele era fundamental, ele envolvia os atletas, envolvia a torcida. Ontem me parece que foi o Luciano Juba, foi um jogador do Bahia Flamengo, que fez assim, porque jogando com um jogador a menos, você tem que botar raça, mas independente de ter um jogador a menos. Então, resultado muito bom para o Bahia, né? Voltou a vencer, né? Voltou a vencer depois dos tropeços que teve, do desânimo que teve. O Vitória, que teve um jogo com o Vasco, com jogador a menos, se superou e ganhou do Vasco. Dessa vez, ele amargou o contrário. O Bahia com jogador a menos, o Vitória não conseguiu e o Bahia terminou metendo 2-1 no Vitória. Então, o futebol é isso aí. Superar os seus limites, superar a sua técnica e dizer, é hora de botar o coração no bico da chuteira. Lembra que eu falei isso no sábado? Que o Vitória tinha um clima melhor, porque colocava o bico da chuteira, né, para fazer valer, superar a qualidade técnica. E que o Bahia precisava disso, e o único jogador que eu vi no Bahia, os dois, que é Ademir e Eric Puga. E foi provado como o melhor jogador, o Eric Puga, aquele cara que chama para si a responsabilidade e joga com a raça. Ele é aquele ritmo mesmo. A técnica dele é aquela, a raça dele vai ter sempre aquela, e dentro da pequena área o cara dá uma cabeçada daquela. Ô, moleque teimoso, viu, rapaz? Então tá aí para vocês. Obrigado a todos vocês, nosso bate-papo. 6º colocado. Quem não aguentar a porrada que se deite. E quem se deitou dessa vez foi o Vitória. Não posso fazer nada. Essa é a minha resenha. Obrigado, galera. Um abraço a todos.